Olá, vamos ver nesse vídeo como a gente pode criar um processo de negócio no Visage do início ao fim. Eu escolhi um processo de helpdesk. Eu vou modelar esse processo da maneira como ele acontece dentro da minha organização. Esse tipo de modelagem a gente estamos modelando o processo as is, ou seja, da maneira como ele é, com todos os problemas que ele tem. Não é o objetivo a gente fazer já as correções aqui. Um processo depois de feito, mesmo com problemas. O segundo passo seria então fazendo um processo to be, que é um processo melhorado. O meu processo então ele vai ter dois participantes internos da minha organização, né? Dois papéis, que é o usuário e o setor de helpdesk em si, que eu vou colocar aqui na minha piscina. A minha piscina então eu vou chamar de helpdesk, que é o nome do meu processo. E os dois participantes, ou os dois atores dentro da minha organização, as duas áreas que estão em interação, seria o atendimento e o usuário, que pode estar em qualquer lugar da organização. Como é que o meu processo começa? Então aqui eu estou pensando no processo da maneira como ele existe dentro da minha organização. Pode ser diferente em cada organização, pode ter mais detalhes, menos detalhes. Eu vou tentar reproduzir fielmente como é feito onde eu trabalho. A gente não inicia, o usuário é que começa esse processo. Quando acontece algum problema, eu vou botar aqui, ocorreu um problema. É o evento que está dando início ao meu processo. Aí eu vou registrar esse problema, ou seja, vou abrir esse chamado. E eu posso fazer isso de duas formas, que seria por telefone ou por e-mail. Agora, existem três coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, então eu vou usar um gateway paralelo aqui. Por quê? Primeiro, o caminho natural, principal do meu processo, o setor de atendimento vai registrar o chamado. Além disso, eu vou querer abrir mais dois caminhos aqui do meu processo. Um é um timer, porque de acordo com cada tipo de processo, de chamado, ou seja, de problema, eu tenho um tempo limite que, se for extrapolado, eu vou registrar esse atraso, certo? E o que acontece com esse registro de atraso? Eu vou criar um tipo de um relatório de atraso que vai servir para fins estatísticos, para fins de qualidade. Além disso, eu quero colocar aqui que a qualquer momento eu posso cancelar esse meu chamado. Se eu fizer isso, eu vou ter que registrar o motivo e eu termino o meu chamado aqui. Aqui eu vou fazer um evento do tipo término para garantir que qualquer outra parte do meu processo termine também. Aqui não, aqui o processo não vai terminar, eu simplesmente vou registrar esse atraso, virar um relatório, mas o processo continua. Bom, e o que acontece aqui na parte de atendimento? Depois que eu registro o chamado, pode ser que ele precise de mais informações da minha parte, certo? Se ele precisar de mais informações, eu vou fornecer novas informações e volto para ele. Se ele não precisar de novas informações para abrir o meu chamado, ele vai encaminhar o meu chamado para resolver o problema. Não necessariamente a mesma pessoa que vai ser responsável por resolver o problema. Essa pessoa também pode ser que precise interagir comigo. Pode pedir para eu, desde desligar o computador e religar, até né, alguma outra interação mais demorada. Então eu vou interagir e vou devolver para a resolução do problema. Vamos então melhorar isso aqui. Eu vou botar aqui o meu gateway aqui, ele seria o que? Necessita de mais informações.
Aqui é sim, e aqui é o meu caminho padrão, que é o não. Aqui é a mesma, aqui necessita interação. De novo sim. Aqui eu vou botar fornecer detalhes. Aqui eu vou botar fornecer auxílio. Não sei exatamente o que vai ser pedido. Acabou esse ciclo com uma ou nenhuma, ou mais de uma ou até nenhuma interação com o usuário. Então eu posso imaginar que o meu processo, o meu chamado foi resolvido. Então o, a sequência do processo seria terminar o atendimento. O setor de atendimento vai considerar que o chamado foi encerrado. Mas isso só pode acontecer se eu concordar. Então, o usuário satisfeito é o que acontece. Eu tenho que colocar que sim. Senão, se eu colocar que não, eu vou ter que explicar a razão. Então, eu vou botar especificar as razões de eu não estar satisfeito com o término da chamada. E eu vou voltar para a resolução de problema. Eu posso até passar aqui pelo fornecer auxílio. Eu vou registrar as razões e eu vou já fornecer alguma informação, algum procedimento adicional e ele vai resolver na etapa, ele vai voltar à etapa de resolver o problema, que ele não foi resolvido a contento. Se ele foi, eu vou então aí registrar o fim do chamado e basicamente terminar o processo. Aqui eu vou usar um tipo de evento de término para evitar que esse timer aqui dispare sem ser o que eu quero, né? Que ele, se o chamado terminar antes como ele deve, terminar antes desse tempo máximo, que eu, inclusive aqui eu vou botar tempo máximo de solução. Eu não vou especificar o tempo porque depende do chamado, do tipo de problema, mas para cada tipo de problema existe um tempo máximo padrão. Então eu poderia, se eu não botar aqui um término, essa linha aqui do meu chamado aqui poderia ser disparada. Aqui eu não preciso me preocupar porque esse evento de cancelar chamado não vai acontecer depois que eu terminei. Aqui eu vou botar também que ele gera um, um objeto de dados de lições aprendidas. Eu não vou botar objeto de dados de relatório porque isso fica muito óbvio, mas eu vou transformar essa atividade, essa tarefa num subprocesso para deixar claro que tem mais de uma coisa acontecendo aqui dentro, certo? Aqui faltou eu colocar esse é meu evento padrão, meu caminho padrão. Eu vou botar caminho padrão simplesmente para não precisar nomear esse branch, né, esse fluxo. E aqui, na verdade, o processo vem para casa apenas se eu estou insatisfeito, se eu não estiver satisfeito, ao contrário daqui. Então eu vou nomear também. Pronto, a gente fez um processo de helpdesk com BPMN no Visage. Às vezes fica um pouco difícil de visualizar na tela, a gente tem que ter noção também de se vai ser utilizado no papel, as dimensões vão ser diferentes. Aqui agora o que falta fazer é obviamente salvar o meu modelo e eu também posso publicar ele como PDF para facilitar se eu precisar passar isso por e-mail ou mesmo imprimir, não necessariamente todo mundo vai ter o Visage. Então se eu mandar por PDF, por e-mail, as pessoas vão poder abrir num formato, né, que é mais provável delas terem no seu computador. Também posso exportar para o Visio, porque é uma ferramenta talvez mais utilizada por mais pessoas na organização.
Mas é isso, o processo está terminado, ele não está perfeito porque ele é um processo as is. Ou seja, eu estou tentando reproduzir como ele funciona na minha organização. Depois de uma análise, de discussões, de uma daquelas reuniões de JED ou brainstorms, ou o que seja, você vai, junto com as pessoas envolvidas, melhorar esse processo e aí você vai transformar ele num processo to be. Mas eu não posso, em geral, partir para o processo to be, senão eu vou estar eliminando uma parte importante que é justamente ter esse diagrama para fazer essa análise. Era isso por agora e a gente se vê numa próxima oportunidade.